Fala, gente! Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, onde eu ensino você a eliminar a dor do seu paciente de ATM com estalidos, dores de cabeça, apertamento, tudo associado com a DTM já no primeiro atendimento. Tá? E isso parece muito bom para ser verdade, porém, se não tivesse centenas de casos já de alunos, inclusive, extremamente satisfatório ver como a nossa metodologia vem crescendo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os estalidos, né? Os melhores testes para tratar os estalidos, tá? Os melhores testes para tratar os estalidos. E dessa forma, fazer com que, de fato, você consiga ter a perspectiva clara daquilo que você consegue colocar com seus pacientes. Quando eu estou focado em desenvolver o entendimento do meu paciente com estalidos, eu começo a entender que o estalido não é só o disco, o estalido não é só puramente uma disfunção articular. E aí, sobre o que de fato precisamos fazer para testar os nossos pacientes com estalidos para que os resultados sejam cada vez melhores, tá? Então, os estalidos, eles são categoricamente, aí eu chamo você aqui comigo, para que a gente possa estar juntos. Deixa eu só ajeitar aqui meu quadro, estabilizar aqui. Olha só, quando a gente vai falar de estalidos, a gente tem que falar nada mais nada menos do que do temporal, tá aqui, nosso osso temporal, mas também a gente precisa entender que esse temporal ele está conectado com a nossa mandíbula. E os estalidos estão associados a disfunções, problemas específicos. Deixa eu tirar os comentários que vai ser melhor aqui um pouco. Há problemas específicos de zona associada com o disco. E o disco está aqui. Cápsula posterior, cápsula anterior. Cápsula anterior, cápsula posterior. E aí, gente, dessa articulação que nós temos, que é a articulação A, T, temporal, M, mandíbula, o disco tem papel primordial. O disco tem papel de trazer função para essa articulação. E o que é que eu quero dizer para vocês para trazer clareza sobre exatamente o que é o nosso conteúdo, que é o que a gente vai ver hoje. Quem está vendo direitinho, o áudio está ok, tudo ok, aperta no coraçãozinho para ver se a internet voltou bem, a galera do Instagram e a galera do YouTube também. Dá o like aí que eu quero saber se está tudo bem, tá? A gente teve uma interferenciazinha, show de bola. O que a gente vai analisar não é apenas a articulação por ela mesma. É a articulação em relação ao corpo, em relação ao crânio. Tradicionalmente, que é o que a medicina olha, a medicina que eu falo, a saúde olha, está relacionando o estalido com puramente a sua alteração do disco. Então, muitas vezes, o diagnóstico do estalido está associado com uma ressonância magnética. E aí, você vai, muitas vezes, para um dentista, o dentista pede uma ressonância que vai verificar. O disco está anteriorizado, o disco está medializado, o disco está posterior. E essas são características importantes, tá? Mas só tem um detalhe, que o fato do disco estar anteriorizado, medializado, não vai colocar categoricamente você de frente para a causa verdadeira do problema. Vai colocar você apenas sabendo que tem uma alteração articular. Mas o que levou a essa articulação, você não sabe.
E aí eu já quero que você comece comigo esse conteúdo com a seguinte pergunta e escrevendo aí para você ter clareza. O que causa o estalido, finalmente? Coloca aí. O que causa o estalido? Já coloca nos comentários. Porque enquanto, de forma tradicional, a odontologia, o diagnóstico clínico fala sobre o posicionamento desse disco, a gente vai analisar todas as forças possíveis que podem chegar nesse disco. Então, o que eu quero falar aqui hoje é sobre isso. Não sobre o que todo mundo fala, que faz com que todo mundo tenha o mesmo resultado, lento e, categoricamente, sem consistência para aquilo que o seu paciente precisa. Diante disso, hoje, que talvez você mesmo aí assistindo como profissional, se nós abrirmos a boca e fechar, possa sentir estalidos. E dentro desse estalido, um vai ter o estalido à direita, outro vai ter à esquerda, um vai ter no início, outro vai ter no final. Essas formas de apresentação do estalido vai nos dar clareza sobre o que testar, sobre o que analisar. E diante disso, para você eliminar o estalido do seu paciente já no primeiro atendimento, para você buscar o entendimento de causa base desse problema, você é obrigado a fazer o que a gente chama da técnica do guarda-chuva. O que é essa técnica do guarda-chuva? Presta muita atenção aqui. Coloca aí, escreve aí, técnica do guarda-chuva, para que você não esqueça. A técnica do guarda-chuva é o seguinte, é quando você encontra um ponto X, no caso a ATM, e você forma os ramos associados com essa ATM. Então, você está lá em cima e você vai fazer esses ramos, que são os galhos do guarda-chuva. Cada ramo desse guarda-chuva vai direcionar para um ponto. Por exemplo, você tem o estalido, a ATM. Então, o estalido pode estar associado com um problema do temporal? Pode. Pode estar associado com um problema da mandíbula? Pode. Pode estar associada com um problema muscular do pteregoideu lateral? Pode. Pode estar associado por um problema do masseter? Pode. Pode estar associado por um problema de supra-infraoides? Pode. Quando eu faço essa técnica do guarda-chuva, eu direciono o nosso entendimento para esses pontos. E agora eu vou analisar cada um desses pontos relacionados com meus pacientes. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente, isso? Sim ou não? Coloca aí, sim ou não? Quer que eu explique mais? Fala aí. Fala mais. Porque essa clareza de relação do disco com as estruturas vai fazer com que você foque na causa da disfunção e não sobre a consequência, sobre aquilo que o seu paciente está sofrendo. Fechou? E o que eu quero trazer para você é que isso é uma das grandes oportunidades hoje quando a gente se coloca a trabalhar com pacientes de DTM. Isso quando a gente inicia, muitas vezes, com pacientes que a gente não acha que é de DTM. Por exemplo, quem tem paciente aí de cervicalgia? Coloca, eu tenho. Quem tem paciente aí com dor de cabeça crônica? Coloca aí, eu tenho. Quem tem pacientes aí com zumbido? Coloca aí, eu tenho. Muitas vezes, esses sintomas são condições clínicas que, dentro da técnica do guarda-chuva, você está sobrecarregando a ATM ou está sendo sobrecarregada pela ATM. Uma via de mão dupla. E dentro dessa via de mão dupla, você tem que saber quem nasceu primeiro, a cervicalgia ou a DTM. Sabe aquele paciente de cervicalgia que não melhora muito? Que a dor vai e volta? Quem tem esse tipo de paciente de cervicalgia que vai e volta sempre? Vai e volta sempre. Ele pode ter relação com tensões e disfunções associadas a essa alteração crânio-cérvico-mandibular. E aí, quando você diz, Randy, eu não tenho paciente de DTM,
talvez você não saiba que o paciente de cervicalgia crônica, de dor de cabeça, de zumbido, de enxaqueca, possa ter relação com alteração da ATM. E a grande oportunidade que vem hoje para nós é que, quando o paciente chega no consultório por problemas de cervicalgia, estalido, DTM ou não, e a gente domina o processo diagnóstico com testes específicos, você começa a ver que todo o processo desse paciente que está crônico poderia ter sido resolvido se a ATM tivesse sido bem avaliada, pela sua característica de propriocepção, por sua característica tônico-postural, por sua característica intersetorial, entre crânio e entre cervical, entre blocos, a articulação mais móvel da cabeça, que correlaciona essas estruturas. Então, presta muita atenção aqui, porque essa é uma oportunidade de mercado, essa é uma oportunidade de crescimento profissional diante das vastas opções que vão chegar no seu consultório, tá? E aí, ó, diante disso, a gente tem sendo capaz de afetar os estalidos. Um posicionamento alterado desse temporal. O temporal ele pode estar rodado um pouco para cima, ou ele pode estar rodado inversamente, um pouco para baixo. E isso faz com que a congruência entre a glenoide e o disco altere de posição. E na hora de abrir e fechar a boca, você tem um movimento inadequado do disco. E esse movimento inadequado do disco leva a desgaste, sintomas e comprometimentos. Outra coisa que talvez você não tenha pensado ainda, e aí eu costumo dizer que é um dos grandes problemas que eu tenho com os meus alunos em relação a isso, é que só querem entender a ADTM como um problema localizado. E só querem estudar direcionando o sintoma e a técnica. É o seguinte, professor, me dá uma técnica nova. Professor, me dá uma orientação nova em relação ao tratamento, e não conseguem buscar o entendimento, a causa verdadeira desse sintoma, desse desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai mais do ponto de vista biomecânico, vai mais do ponto de vista anatômico, do que muitas vezes algo setorial, de deslocamento do disco por si só. E quando a gente começa a entender que esse disco que vai gerar o estalido, ele é passivo a forças externas, força do temporal, força na mandíbula e força também dos seus músculos associados, por exemplo, o pterygoideu lateral, que vai vir aqui, ó, ele vem exatamente com uma força que puxa esse disco aqui para esse ponto, juntamente com o côndilo da mandíbula, para o ramo pterygoideu do esfenoide. E aí, quando ele contrai para fazer a abertura da boca, esse disco se desloca para frente e essa mandíbula gera um deslizamento mais uma rotação. E quando você não busca se atualizar quanto às relações integrativas desse bloco articular da mandíbula, do temporal, e como afeta, por exemplo, a contração muscular, o disco, você não consegue perceber, por exemplo, que se eu tenho uma tensão a nível de esfenoide, se eu tenho uma tensão a nível, sabe, quem tem pessoas que têm dor de cabeça nessa região da fronte aqui, nessa região frontal, nessa região cronicamente, essa é uma zona que tem conexão com o estalido. Essa estrutura, estalido, mandíbula, ATM, começa a trazer relação com o paciente que tem dores nessa zona craniana, que é a zona exatamente do esfenoide, bem atrás da região ocular. Eu vou só completar aqui para você entender. Olha aqui. Órbita. Ok. E aqui, ó, nós temos a órbita
e logo atrás nós temos o esfenoide. Então, a partir desse entendimento mais global do nosso paciente, a gente começa a perceber que o estalido não é apenas algo íntimo da ATM, e sim algo associado com relações integrativas. Então, a ATM e o estalido são integrativos. Coloca aí, pessoal, ATM e o estalido são integrativos. É muito importante que vocês escrevam. Comenta aí, coloca aí nos comentários. Por que eu quero isso? Porque quando você escreve, você fixa. Quando você escreve, você não corre o risco de querer atender o seu paciente com estalido de forma que ele direcione para um problema localizado, tá? E aí é o seguinte, esse grande erro de não buscar uma atualização, não buscar um conhecimento, não estar à frente do mercado, à frente do entendimento do que os colegas estão falando, faz com que muitas vezes o procedimento terapêutico escolhido para o paciente com os estalidos seja extremamente defasado, seja apenas focado no sintoma e não focado no contexto integrativo, tá? E o que eu quero começar dando clareza sobre isso. Se você tratar o estalido como um problema local, como um problema articular apenas, você está fadado a ter resultados lentos e limitados. Lentos e limitados. Então, se você não quer ser esse tipo de profissional que tem resultado lento, que o paciente muitas vezes troca você porque não consegue ver consistência no seu trabalho, você precisa começar a rever essa relação, essa conexão entre a ATM e as outras partes do corpo. O estalido e as outras partes do corpo. Eu tenho, nesse final de semana, né, a gente teve o DTM Experience, que é uma imersão presencial para os nossos alunos da Elite da DTM. E aí, esses nossos alunos, a gente teve uma há 18 anos com estalidos, tá? 18 anos com estalidos. E ela se queixando durante o curso, e a gente foi fazendo um acompanhamento durante as técnicas, e eu explicando. E quando, no final do evento, final do nosso encontro, se eu não me engano, hoje ou foi ontem, ela traz a excelente notícia. Gente, meu estalido de 18 anos foi embora. Não existe mais. Gente, isso é surreal. Tem alguém aí que tá no grupo que presenciou essa mensagem da colega? Coloca aí, verdade ou não? E é exatamente para que você tenha essa capacidade de ter resultados de pacientes de 10, 5, 20 anos com estalidos e que você consiga solucionar. E é sobre você ter acesso a esse conteúdo que eu quero trazer um aprofundamento aqui, tá? E aí, gente, olha só, existem alguns testes que são utilizados comumente. Os primeiros testes que são utilizados, tá? E aí é uma forma extremamente equivocada, eu costumo dizer, é avaliar o estalido apenas por exame de imagem. Avaliar o estalido apenas mostrando que na ressonância tem um disco em anterioridade é um dos grandes erros onde você coloca um disco que é passivo como em uma imagem de exame que está deslocado, como se ali ele tivesse ido de forma voluntária. E, na verdade, ele é passivo. Alguém está jogando esse disco para lá. Ou alguém está facilitando a ida desse disco para lá. Então, se seu paciente tem estalido, não pode determinar o tratamento dele baseado em exame de imagem. Não pode ser conduzido um tipo de tratamento onde esse paciente vai ter considerado o relatório da ressonância, porque simplesmente a ressonância é um achado e o exame físico, o exame biomecânico deve ser deve ser principal, deve ser determinante, vamos dizer assim,
para o seu paciente dentro de um processo integrativo. Caso contrário, você vai proceder de forma errada. Caso contrário, você muitas vezes tem paciente sendo submetido a cirurgias que não precisavam por falta de diagnóstico integrativo, biomecânico, sistêmico. E eu quero que você aqui saiba exatamente a interpretação correta sobre os melhores testes para esse caso. Então, um dos grandes erros que eu quero pontuar é considerar apenas o exame de imagem. Então, já coloca aí. Exame de imagem não determina o estalido, o tratamento do estalido. Coloca aí nos comentários, coloca nas tuas anotações. O exame de imagem não determina o tratamento do estalido. Ok? Já coloca aí. Outro ponto, outro erro extremamente importante aqui. Outro erro extremamente importante. Quando você avalia que, ao abrir a boca, o paciente tem um estalido à direita, esse estalido à direita não determina que o tratamento será feito à direita. Ou seja, o estalido em uma articulação não quer dizer que o problema seja nessa articulação. A base do problema seja nela. O principal ponto a ser tratado, a causa. O que existe é um sintoma localizado à direita, que dentro de um sistema integrativo pode ter causas diversas, mas não apenas ao local da articulação à direita, e sim em outras conexões, em outros locais. Então, muito claro, se o estalido é à direita, ser à direita não determina o tratamento à direita. O tratamento pode ser à esquerda, o tratamento pode ser em ossos da face, o tratamento pode ser no crânio, o tratamento pode ser na cervical. Caraca! Abriu a mente de vocês aí, gente? Isso? Abriu a mente? Se abriu a mente, coloca aí. Caraca! Escreva aí no comentário. Caraca! Você precisa entender isso. Não é o lado do estalido que determina o tratamento. Jamais nos estalidos. Esse é um grande mito, um grande erro que eu quero que você saia daqui já sabendo. Olha só, a gente já matou um problema. Exame de imagem, a gente já matou outro problema. O local do estalido. Não é o exame de imagem, não é o local do estalido que vai dizer que eu vou tratar essa região. Hashtag trago verdades, tá? Hashtag trago verdades para vocês. Plagiando um colega que fala assim. Porque exatamente, gente, se você foca no sintoma, você esquece que a ATM direita, ela é uma relação da mandíbula com o temporal. Porém, essa mandíbula, ela não é individualizada para cada ATM. Ela é uma mandíbula para duas ATMs. Consequentemente, um desvio, um desequilíbrio à esquerda pode gerar uma compensação à direita e essa compensação à direita trazer para mim o estalido, trazer para mim o sintoma, trazer para mim o comprometimento. Caraca! Então, gente, definitivamente, não errem mais sobre esses dois pontos. Não se deixem ser levados pelo exame de imagem. Não se deixem ser levados pela região do estalido. É determinante que você aprenda a contextualizar, a testar de forma integrativa para você ter os melhores resultados. Vejam os princípios. Ponto 1. Se eu tenho meu disco articular que se move na abertura da boca através da atração do ptergoideu lateral, que tem como origem o esfenoide e inserção o meu disco e côndilo da ATM, toda e qualquer interferência dessas regiões vão levar a disfunções e desequilíbrios articulares na ATM. Se eu tenho um problema no esfenoide, vai alterar o tônus, a origem
do meu pterigoideu lateral. Se eu tenho um desequilíbrio, uma disfunção compensatória pela articulação oposta desse lado, vai gerar compensação no meu tônus do pterigoideu lateral. E se eu tenho um problema, uma tensão nessas estruturas, existe uma preponderância do estalido acontecer. Faz sentido para vocês, gente? Só coloca sim, que eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Ou aperta no coraçãozinho. Sempre que eu falar, aperta no coraçãozinho para eu ver se vocês estão me acompanhando, para ver se vocês estão pegando o que eu estou falando. Às vezes eu falo rápido, tá? E diante disso, um fator predisponente é essa tensão muscular. E testar essa estrutura faz a diferença. Testar essa perspectiva faz total diferença. E aí, ó, perceba que esse disco, eu vou fazer um recorte aqui, tá? Vou fazer um recorte e jogar aqui. Vou fazer até de outra cor, para que vocês entendam. Olha só. Esse ponto aqui, ele apresenta uma concavidade que se relaciona com uma convexidade. Concavidade do temporal, da glenoide, com a convexidade do côndilo. Durante o movimento de abertura, para você testar o estalido, se eu tenho esse temporal com uma rotação de tendência posterior, que eu vou mostrar, por exemplo, assim, ó. Faz sentido isso? Quem tem paciente com a cabeça assim? Coloca aí, eu tenho. Esse paciente com a cabeça assim vai fazer com que, durante o movimento da ATM, quando esse disco for tracionado, essa zona anterior seja uma glenoide mais rasa. O que é uma glenoide rasa? A glenoide rasa é quando existe uma facilidade desse disco articular durante o movimento e ele desliza e passa reto. Ele não fica dentro da concavidade. E essa não é que seja uma alteração anatômica, mas uma alteração postural dessa glenoide. Uma alteração de posicionamento de cabeça e pescoço, levando a uma estática, a uma articulação em desequilíbrio. E a partir daí, quando eu tenho uma alteração postural, por exemplo, tensionamento excessivo do ECOM, do esternocleido, tensionamentos suboccipitais, que rotacionam, essa glenoide sobe, deixando essa estrutura mais rasa. E aí, eu vou tratar esse paciente focado na ATM ou vou focar no tratamento das outras regiões que estão predispondo a uma articulação mais rasa? Na articulação mais rasa. Não é verdade isso? Sim ou não? E essa alteração que deixa a articulação mais rasa, muitas vezes você tem um lado mais assim. Quem conhece paciente que tem uma posição de cabeça mais inclinada para um lado ou para o outro, que vai tirar foto e a cabeça está sempre inclinada, com uma leve hiperextensão. A glenoide, o encaixe com o côndilo desse lado vai estar muito mais susceptível à alteração discal. E aí é o tipo do paciente que muitas vezes vai fazer uma ressonância e essa ressonância vai mostrar uma tendência de deslocamento desse disco anterior, sem considerar o posicionamento do temporal. Caraca! Coloca aí, gente. Caraca! Literalmente, o que você precisa entender é que a ATM ela não faz parte
de um conjunto isolado, faz parte de um sistema integrativo que sofre por forças de várias regiões. Aperta no coraçãozinho aí, aperta no like, eu quero saber se vocês estão acompanhando, tá? Acompanhando o que eu estou falando. Porque a partir disso, você acelera o resultado. A partir disso, você direciona o seu resultado para atingir mais e melhores resultados em relação ao seu tipo de paciente. Esse tipo de comprometimento, você não consegue resolver tratando a ATM. O paciente vai fazer cirurgia, vai fixar a cápsula, vai fazer um monte de coisa e não vai melhorar. Por quê? A alteração dele está mais sistêmica do que localizada. Por isso que muitos pacientes não melhoram. Por isso que muitos pacientes não estão satisfeitos com os tratamentos que recebem. E aí, gente, vocês só precisam ter o conhecimento certo para avaliar de forma certa e tratar de forma mais assertiva. O que eu quero definitivamente que você entenda é isso. O estalido do seu paciente pode ser por um problema à esquerda, ao invés de ser localizado à direita, onde está o problema. Pode ser por um problema de tensão cervical, pode ser por um problema craniano. E se você só vai se tornar referência, você só vai ter uma consulta de 20, 10 vezes a mais do que você já cobrou, se você souber fazer um verdadeiro diagnóstico. Não é todo mundo que consegue cobrar 200, 250, 300 reais numa consulta de DTM, mas a gente já tem alunos com 250 reais cobrando para os seus pacientes. Por quê? Porque sabem realizar esse tipo de diagnóstico e conseguem dar resultados rápidos. Se coloque na posição do paciente. O paciente de DTM, ele é crônico ou é agudo na maioria das vezes? Coloca aí nos comentários, é crônico ou é agudo? Coloca aí. Segue aqui comigo esse pensamento. É crônico ou é agudo? Coloca aí que eu quero saber. Qual é que vocês têm recebido, que têm visto? É crônico ou é agudo? Vocês vão começar a perceber isso. Que esse modus operandi do paciente DTM, ele facilita o seu sucesso. Quem aí acha o paciente crônico difícil? Paciente crônico é difícil. Coloca aí, eu acho. Eu acho. Quero saber, eu quero conduzir vocês para isso agora. Para essa clareza. Se você acha um paciente crônico difícil, coloca aí. Por quê? Porque geralmente existe um estigma de que ninguém resolve, de que o problema dele é muito grave, de que o problema dele é muito intenso. Porém, todo paciente crônico, ele deseja uma solução de forma desesperadora. Ele deseja uma solução que ele é capaz de pagar o que for possível. Que ele pede, clama a Deus por um profissional competente para solucionar esse problema dele. E quando você não sabe tratar, você acha difícil. E a DTM é um dos casos. O bruxismo é um dos casos. O estalido é um dos casos que você não sabe tratar e acha difícil, mas não percebe uma coisa que é determinante. É a galinha dos ovos de ouro. O paciente de DTM e o paciente de dor crônica do bruxismo. É a galinha dos ovos de ouro para você se destacar, cobrar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais o valor da sua consulta. Por que isso? Porque é o paciente que procura desesperadamente dormir bem, que procura desesperadamente comer bem, que procura desesperadamente se comunicar bem. E isso a gente está falando, gente, de necessidades básicas do ser humano. Quando a gente fala de necessidades básicas do ser humano, a gente fala de funções que são imprescindíveis e que, se uma vez falta, vai fazer com que o paciente entre num processo de desespero.
E se eu não consigo fazer minhas necessidades básicas, eu me sinto inútil. Se eu me sinto inútil, eu começo a desmoronar. Tendência à depressão, ansiedade. Faz sentido aí o que eu estou falando para vocês? E aí, quando você chega com testes rápidos e assertivos, quando você chega com técnicas rápidas e assertivas, como a gente fez esse final de semana com a nossa aluna no nosso evento presencial, 18 anos de estalido, e ela relata depois do evento que o estalido melhorou. Caraca! Esse paciente, ele paga o que for possível. E tem mais, ele vai sair falando de você, sobre você, para você, a Deus e o mundo. Faz sentido isso para você, gente? Faz sentido? Se faz sentido, aperta aí no coraçãozinho, aperta aí no like que eu quero saber de vocês. Quero saber de vocês. E aí, gente, olha só. Esses testes mais específicos, eles precisam ser mecânicos, mas eles também precisam ser proprioceptivos. Precisam ser neurofisiológicos. E quando você domina os testes neurofisiológicos mais os testes mecânicos, você começa a integrar a fisiologia, a inervação com a postura, com a função músculo-esquelética, com a conexão dessas estruturas que envolve todo o sistema estomatognático, não só a ATM. E diante desse contexto, o que é que você pode direcionar? Quem aí tem estalido, coloca eu tenho. Coloca aí, eu tenho. Mesmo que você seja profissional, eu tenho. Eu vou fazer só um ajuste fino de teste, de exemplo, que você pode efetivamente utilizar no seu paciente, tá? Para acelerar o seu resultado, o seu entendimento, tá? E é assim, você pode abrir e fechar a boca estaticamente. Você pode rodar a cabeça, abrir e fechar a boca. Você pode ir para o outro lado. E a partir daí você entender se existe uma piora ou não com o movimento da cabeça. Se existe uma piora com a rotação cervical, você pode, de forma clara, correlacionar os seus estalidos com a disfunção cervical, com a tensão cervical, com o comprometimento dessa estrutura. E aí, para você ter mais resultados ainda, você precisa avaliar a zona cervical de forma provocativa. Para que, de forma provocativa, você consiga definir aquilo que seu paciente tem e ser direto no tratamento. Caraca! É sobre isso. Você entender toda a parte técnica, anatômica, de forma a não ter nenhum outro problema com o paciente DTM, tá? E aí, gente, é o seguinte, ao final de toda a live, tá? Ao final de toda a live, a gente libera uns PDFs, tá? Os PDFs com o resumão, tá? Então, geralmente, um dia depois, 2 dias depois, a gente tá liberando isso para vocês. E eu coloco dentro do grupo do Telegram que a gente tem, tá? Então, se você quiser, tá? A galera do Instagram, tá? A galera do Instagram aí. Se você quiser receber esse PDF resumão, você vai fazer assim. Comenta aí no Instagram. Quem quiser, coloca aí, eu quero. Só coloca aí, eu quero no Instagram. E aí você vai receber esse PDF resumão, beleza? E aí, ó, para que a gente possa seguir aqui com o conteúdo, diante dos estalidos, de tudo que o seu paciente tem, eu quero trazer um ponto-chave, tá? Que é o seguinte, algo fora da caixa, algo que ninguém falou para você, tá? Algo que ninguém orientou você sobre isso. E é definitivamente importante, tá? Definitivamente importante, tá? E é o seguinte, a galera que está escrevendo eu quero, coloca eu quero mesmo, tá? Sem abreviação. Depois, no final da live, vocês olham o seu inbox, a mensagem inbox, tá? Se vocês receberam alguma comunicação minha. Se não recebeu nenhuma comunicação inbox, você vai lá mesmo e coloca
eu quero, porque às vezes muita gente pedindo de uma vez só não dá certo, beleza? Show? E aí é o seguinte, o que eu quero trazer sobre o estalido? É que o parietal, que está aqui, o frontal, se conecta com o esfenoide e o temporal em uma zona determinada de pitério. Pitério. O pitério é a integração entre 4 ossos: temporal, parietal, frontal, esfenoide. Esses 4 ossos, eles estão articulados aqui. Aí presta atenção nisso, que esse é um conteúdo de curso mesmo, tá? Esse é um conteúdo que eu estou trazendo aqui, abrindo a caixa de ferramenta para vocês, tá? Para que vocês sejam privilegiados de estar aqui num feriadão assistindo comigo, tá? E aí já compartilha com teus amigos, porque tem sempre uma coisa nova. Esse é um conteúdo de curso que eu quero dar aqui para vocês. Compartilha aí com a galera. Esse parietal, que se articula com o frontal e o temporal, eles apresentam aqui uma inervação associada com o trigêmeo, quinto par de nervo craniano. Quando você tem paciente com história de trauma, bateu a cabeça em cima, uma bolada, um jogo, trauma, um soco, essas estruturas são comprometidas e repercutem tanto do ponto de vista de aferência, lá no sistema nervoso central do nosso trigêmeo, que gera uma resposta em eferência motora para os músculos. Para quem? Para o pterigoideu lateral. Essa forma de responder a esse tipo de comprometimento aumenta o tônus. Se aumenta o tônus associada com a fixação aqui, ó, do disco, a gente tem um grande, enorme e belo problema. O disco ele vai estar alterado da sua posição. E aí, além disso, esses traumas, pela relação com o esfenoide, pode alterar o posicionamento do esfenoide e a porção pterigóide do osso esfenoide. E essa porção pterigóide do osso esfenoide vai receber a origem do pterigoideu lateral, do músculo que traciona isso. Então, diante da investigação, na história clínica do paciente, você precisa entender se houve já algum tipo de trauma que comprometeu tanto do ponto de vista neurofisiológico o trigêmeo, como do ponto de vista mecânico que possa ter comprometido o esfenoide. E aí afetar e gerar o estalido. Caraca! Coloca aí, gente. Caraca! Aperta no coraçãozinho aí, aperta no like, veja quanta clareza de conteúdo eu quero trazer para vocês. Quanta clareza para, de fato, conduzir você para um raciocínio clínico assertivo, tá? Para um raciocínio clínico assertivo, para você fazer a diferença no tratamento do seu paciente. É sobre você saber tratar, explodir a sua mente e ser exatamente dessa elite da DT. Meu gente, olha só, tira o print do nosso quadro, tira o print aí, ó, do nosso quadro e coloca aí nos stories com a maior sacada que você teve hoje. Tira o print aqui e coloca nos stories, me marca, coloca nos stories com a maior sacada, o maior aprendizado que você teve hoje. Coloca aí. É isso. Tamo junto até depois do fim. Vamos para cima fazer a diferença.